Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal, dando sequência aqui ao jogo de banheiro Penélope. Lembrando que já tem videoaula do tapete pé da pia, olha que coisa mais linda. Já tem videoaula aqui do tapete pé do vaso, já está aqui no canal também. Vou deixar o link dessas peças na descrição desse vídeo aqui para vocês acharem mais fácil, tá? E hoje a gente vai fazer o tapete tampa do vaso, que ficou assim, lindíssima. Se você não for inscrito aqui ainda no canal, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações, deixe seu comentário, seu like, compartilha com mais pessoas, ficarei agradecida cada um de vocês. Minha gente, aqui no meu ponto, a tampa do vaso ficou pesando 350 gramas, ficou com a medida de 59 centímetros no comprimento por 50 centímetros de largura. Para confeccionar aqui o meu jogo de banheiro, 3 peças, sendo o tapete pé da pia, o tapete pé do vaso e a tampa do vaso, eu usei uma agulha de número 3,5. Eu usei esse barroco, que foi as bases do meio aqui. Usei esse barroco Max Colo número 6. Essa cor aqui é o balé, a numeração dele é o 6085. Para fazer as 3 peças, eu usei 430 gramas. Para fazer as 3 peças nessa cor aqui. Esse aqui é o rosa pink, é o barroco Max Colo. A numeração dele é o 6133. Desse rosa pink, eu usei 470 gramas. Esse aqui é o barroco Max Colo, na cor rosa quartos. A numeração dele é o 3390. E desse aqui, eu usei 180 gramas. Isso para fazer as 3 peças do meu jogo de banheiro, certo? Já falei aqui todas as informações do meu jogo de banheiro para vocês e agora vamos lá para o nosso passo a passo. Para iniciar, eu inicio aqui com o cordão com 21 correntinhas. Fiz aqui 21 correntinhas, eu vou laçar e vou contar. 1, 2, 3, 4 e na 5ª corrente eu vou fazer um ponto alto. Venho na próxima corrente, eu vou fazer um ponto alto. Vou trabalhar ponto alto para cada correntinha de base até o final aqui do meu cordão. Trabalhei aqui, ó, ponto alto para cada correntinha de base. Eu fiquei com um total de 17 pontos altos e eu não estou contando com essa argolinha, essas correntinhas aqui da ponta, tá? Só os pontos altos aqui do meio. 17. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes, eu venho aqui, ó, no pezinho desse último ponto, vou fechar com o ponto baixíssimo. Então, aqui a gente fica com essa argolinha nessa ponta também. Para iniciar a próxima volta, aqui eu estou no meu primeiro ponto da lateral, que eu fechei com um ponto baixíssimo, eu venho aqui para o próximo ponto. Venho para o próximo ponto, dou uma alongadinha nessa laçada que eu estou na agulha, vou fazer um ponto baixo e uma corrente, que esse aqui é meu primeiro ponto alto. Quando eu estiver finalizando a volta, a gente faz um ponto nesse primeiro aqui que a gente pulou ele. A gente veio para o segundo, fez aqui o ponto alto, quando a gente estiver finalizando, faz um ponto aqui também. Sempre que fizer esse ponto aqui, a gente fecha com um ponto baixíssimo nessa correntinha que a gente fez, ó. A gente fez um ponto baixo e uma correntinha, então a gente sempre vai fechar com ponto baixíssimo nessa correntinha que a gente fez. Fiz aqui meu primeiro ponto, venho no próximo ponto da frente, eu vou fazer um ponto alto. Venho no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. E vou trabalhar aqui a minha lateral, ponto alto sobre ponto alto, até eu chegar aqui no final. Trabalhei aqui a minha lateral, ponto alto sobre ponto alto, chegamos aqui na pontinha. Aqui na pontinha a gente tem essas argolinhas aqui, ó, com as 4 correntinhas. Aqui dentro a gente faz 11 pontos altos. Fiz aqui 11 pontos altos dentro dessa argolinha aqui da ponta. Deixa eu conferir aqui com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pontos altos. Trabalhei meus 11 pontos altos, agora a gente trabalha aqui a parte da lateral, não esquecendo de nenhum pontinho. Então, já venho no primeiro, vou fazer um ponto alto.
Venho no segundo, vou fazer um ponto alto. E vou trabalhar aqui a parte da lateral fazendo ponto alto sobre ponto alto. Chegou aqui na pontinha, nessa argolinha que a gente tem aqui, a gente vai fazer 11 pontos altos também, da forma que a gente fez nesse primeiro lado. E aqui no final eu retorno para a gente dar continuidade. Finalizando aqui essa segunda volta, fiz aqui meus 11 pontos altos também, da forma que a gente fez aqui, ó, no primeiro lado. E para finalizar ela, eu venho aqui, ó, no meu primeiro ponto, porque a gente iniciou no segundo, venho no primeiro e vou fazer um ponto alto. E aí, vou fechar com um ponto baixíssimo nessa correntinha aqui, ó. Quando a gente iniciou, a gente fez o ponto baixo e a correntinha. Eu venho na correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Então, assim a gente finaliza essa segunda volta. Próxima volta. Dou uma alongadinha aqui, ó, nessa laçada, caminho pro próximo ponto. Vou sempre ficar caminhando pro próximo ponto para fazer aqui o início da próxima volta. Caminhei aqui pro próximo ponto, puxo a minha laçada, deixo na mesma altura que já estava na agulha, faço um ponto baixo e uma corrente. Essa correntinha é que a gente fecha com ponto baixíssimo quando a gente está fechando a volta. Aqui a gente está, ó, no terceiro ponto da nossa lateral, ó. 1, 2, estamos no terceiro. Venho aqui no próximo, no quarto ponto, vou fazer um ponto alto. E aqui no quinto, a gente vai fazer ele em relevo, quinto ponto da lateral. Faz em relevo. Fiz o ponto alto em relevo, laço, venho no próximo ponto da frente, vou fazer um ponto alto. Venho no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Aqui eu trabalhei 3 pontos altos seguidos, um para cada ponto de base, laço. O próximo da frente a gente faz em relevo. Pega o ponto assim, ó. Puxa o fio e faz aqui o ponto alto. Fiz o ponto alto em relevo, laço, venho no próximo da frente, eu vou fazer o ponto alto. Venho no próximo, mais um ponto alto. Venho no próximo e faço aqui mais um ponto alto. Trabalhei novamente 3 pontos altos seguidos, um para cada ponto de base. Venho no próximo ponto da frente, eu vou fazer o ponto alto em relevo. Fiz o ponto alto em relevo, trabalho 3 pontos altos seguidos novamente. Trabalhei 3 pontos altos seguidos novamente, laço. Aqui o próximo é o último ponto aqui da nossa lateral e eu vou fazer ele em relevo. Então, a nossa lateral, ó, ficou dessa forma aqui. Quando a gente estiver finalizando a volta, esse primeiro pontinho aqui da lateral, a gente faz ele em relevo. Aqui na parte da volta, a gente tem 11 pontos altos. No primeiro ponto deles, eu vou fazer 2 pontos altos, que é o aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base, ó. Aí, o segundo ponto, eu vou fazer em relevo. Pego o ponto assim, puxo o fio, vou fazer o ponto alto em relevo. O terceiro ponto, faço 2 pontos altos, que é o aumento. 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Laço, o próximo ponto da frente faz em relevo. Pega ele assim, ó, e faz o ponto alto em relevo. Então, aqui os 11 pontos que a gente tem, a gente vai revezando. No primeiro eu fiz 2 pontos altos, no segundo ponto alto em relevo. No terceiro 2 pontos altos, no quarto ponto alto em relevo. E você vai intercalando. No próximo 2 pontos altos e no próximo ponto alto em relevo, assim pelos 11 pontos que a gente tem. Fiz aqui, trabalhei meus 11 pontos da forma que eu falei para vocês e a gente fica aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente fica com 6 aumentos, entre um e outro tem um ponto alto em relevo, certo? A gente termina aqui, ó, no último ponto com o aumento, que é 2 pontos no mesmo lugar. Agora, a gente trabalha aqui a nossa lateral. Já venho no primeiro ponto da lateral e a gente faz ele em relevo. Fiz o ponto alto em relevo, trabalha 3 pontos altos seguidos, um para cada ponto de base. O segundo,
o terceiro. Trabalhei meus 3 pontos altos, o próximo é o ponto alto em relevo, trabalho o ponto alto em relevo. E assim você vai finalizar mais essa volta, ó. Trabalhou o ponto alto em relevo, trabalha 3 pontos altos seguidos. O próximo é ponto alto em relevo novamente, da forma que a gente trabalhou aqui esse primeiro lado. Chegou na parte da volta, você vai fazer da forma, trabalhar os 11 pontos, da forma que a gente trabalhou aqui nessa primeira volta. E chegando aqui no final, eu retorno. Finalizando aqui mais essa volta, ó, fiz aqui a parte da volta da forma que a gente trabalhou o primeiro lado. Aqui, ó, a gente sempre termina a volta com esse aumento, aqui tá no último pontinho da volta dos 11, que é o aumento, laço. Venho no meu primeiro ponto da lateral, vou fazer ele em relevo. Fiz o ponto alto em relevo, laço, aqui eu tenho um pontinho que falta fazer, faço aqui esse último ponto para finalizar a volta. Fiz aqui o último ponto, que a gente tem um ponto baixo, tenho a correntinha, venho na correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Então, assim, ó, a gente finaliza essa terceira volta. Próxima volta. Aqui eu estou com a laçada na agulha, vou iniciar da mesma forma, caminho aqui, ó, pro próximo ponto. Puxo aqui a minha laçada, vou fazer um ponto baixo e uma corrente. A gente sempre vai fechar com ponto baixíssimo quando finalizar a volta nessa correntinha. Laço. O próximo ponto já é o ponto alto em relevo e a gente vai repetir o ponto alto em relevo. Repetir o ponto alto em relevo, aqui na frente a gente tem 3 pontos altos e a gente faz um ponto alto para cada um deles. Repetindo assim os 3 pontos. Fiz os 3 pontos altos, o próximo é o ponto alto em relevo e a gente repete o ponto alto em relevo. Essa volta vai ser de repetição, ponto alto sobre ponto alto e relevo sobre relevo. Fiz aqui, ó, a parte da lateral, ponto alto sobre ponto alto, relevo sobre relevo. Chegamos aqui na volta. Aqui na volta a gente vai repetir os aumentos, repetir os pontos altos em relevo. Então, aqui eu tenho 2 pontos altos. No primeiro ponto eu vou fazer um ponto alto e no segundo ponto a gente faz 2 pontos altos, que é o nosso aumento. Então, agora a gente fica aqui, ó, com 3 pontos altos. Laço, o próximo é o ponto alto em relevo, a gente vai repetir o ponto alto em relevo. Repetir o ponto alto em relevo, aqui eu tenho 2 pontos altos. No primeiro ponto eu vou fazer um ponto alto e no segundo ponto a gente faz o aumento, que é 2 pontos no mesmo lugar. Ficando assim com 3 pontos altos. Laço, vou repetir aqui meu ponto alto em relevo. Repetir o ponto alto em relevo, trabalho os 2 pontos altos novamente. No primeiro ponto, um ponto alto e no segundo ponto, 2 pontos altos. E assim a gente trabalha a parte da volta. Fiz aqui a parte da volta, da forma que eu falei para vocês. E agora, ó, todos aqui onde tinham 2 pontos altos, a gente passou a ficar com 3 por causa do aumento que a gente coloca aqui no último pontinho. Ficando assim, os pontos altos em relevo a gente só repetiu. Agora, trabalhamos aqui a parte da lateral, que é a mesma repetição. Vou repetir aqui o ponto alto em relevo, repetir o ponto alto em relevo, vou fazer ponto alto sobre ponto alto. E assim eu vou finalizar a volta. Ponto alto sobre ponto alto, relevo sobre relevo. Chegou na volta, é da mesma forma que a gente trabalhou aqui. Ponto alto sobre ponto alto, aqui no segundo ponto faz o aumento, repete o ponto alto em relevo. Quando chegar no final da volta, eu retorno. Finalizando aqui mais essa volta, trabalhei aqui, ó, a parte oval, da forma que a gente trabalhou no primeiro lado. Para completar aqui a volta, vou repetir aqui meu primeiro ponto alto da lateral, que é em relevo. Repetir meu ponto alto em relevo. Para completar os 3 pontos, eu tenho 2 pontos aqui, ó, para trabalhar. Então, venho em cada um deles e vou fazer um ponto alto. Fez o ponto alto, fecho com um ponto baixíssimo nessa correntinha que a gente tem. Então, assim a gente finaliza mais essa volta. Para iniciar a próxima volta, dou uma alongadinha, venho o caminho aqui para o próximo ponto, vou fazer um ponto baixo e mais uma corrente, que já é meu primeiro ponto. Laço,
Esses pontos altos em relevo aqui da lateral, a cada 2 voltas, a gente vai mudar ele de lugar. Então, a gente já fez 2 voltas, fez uma e repetiu na outra, né? Então, agora a gente muda de lugar e a gente passa a fazer ele nesse pontinho do meio que a gente tem desses 3 pontos. Então, fiz aqui meu primeiro ponto, laço, venho no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Aí, o próximo já é o pontinho do meio desses 3, a gente faz ele em relevo. Fez o ponto alto em relevo, laço, venho no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Trabalhei 3 pontos altos seguidos, o próximo é o pontinho do meio desses 3 e a gente faz ele em relevo. Fez o ponto alto em relevo, trabalho 3 pontos altos seguidos, um para cada ponto. O segundo e aqui o terceiro. O próximo é o pontinho do meio desses 3 que a gente tem e a gente faz ele em relevo. Fez o ponto alto em relevo, termino aqui a minha lateral com 2 pontos altos, um para cada ponto. Então, ó, nessa volta a gente finaliza a lateral com 2 pontos altos aqui no final, ficando assim porque a gente mudou o ponto em relevo aqui de lugar. Chegamos aqui na volta. Aqui na volta vai ser sempre ponto em cima de ponto, aumento aqui sobre aumento. Sempre nesse segundo ponto do aumento anterior, a gente repete o aumento. Então, venho no primeiro ponto, vou fazer um ponto alto. Venho no segundo, um ponto alto. E aqui, ó, no meu terceiro, que é no aumento anterior, no segundo ponto do aumento anterior, a gente repete o aumento, que é 2 pontos no mesmo lugar. Então, na volta anterior, a gente tinha 3 pontos altos, agora a gente passa a ficar com 4 pontos altos. Laço, o ponto alto em relevo aqui na parte da volta, a gente sempre vai repetir ele. Repetir o ponto alto em relevo, laço. Aqui eu tenho 3 pontos, no primeiro ponto eu faço um ponto alto. No segundo ponto, um ponto alto. E aqui no meu terceiro, 2 pontos altos. E aí, a gente passa a ficar com 4 pontos. Laço, aqui eu vou repetir o ponto alto em relevo. Então, aqui na volta é dessa forma, ponto em cima de ponto, aumento sobre aumento e relevo sobre relevo. Fiz aqui a parte da volta, como eu falei para vocês, ficamos assim. Na parte da lateral, a gente inicia com um ponto alto. Um ponto alto, venho no segundo ponto, vou fazer um ponto alto. Aí, o próximo ponto é o pontinho do meio dos 3 que a gente tem, a gente faz ele em relevo. Fez o ponto alto em relevo, vou trabalhar 3 pontos altos seguidos, um para cada ponto. Fez os 3 pontos altos, o próximo é o ponto alto em relevo. Fiz os 3 pontos, o próximo é o pontinho do meio, faço ele em relevo. E assim eu vou finalizar mais essa volta. Termina aqui a lateral, faz a parte oval da forma que a gente fez desse lado. Chegando aqui no finalzinho de mais uma volta, venho aqui no meu primeiro ponto da lateral, vou fazer um ponto alto. Venho no segundo ponto, vou fazer um ponto alto. O próximo é o pontinho do meio desses 3 que eu tenho e eu faço ele em relevo. Fez o ponto alto em relevo, laço, aqui eu tenho um pontinho depois para fazer, eu faço ele. E vou fechar com um ponto baixíssimo aqui, ó. Tem um ponto baixo e tem uma correntinha. Venho nessa correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Assim a gente finaliza mais essa volta. A próxima volta é repetição, ó. Tô com essa laçada, eu sempre vou iniciar aqui da mesma forma. Caminho para o próximo ponto, fazendo um ponto baixo e uma corrente. O próximo já é o ponto alto em relevo, eu vou repetir o ponto alto em relevo. Então, aqui na base, uma volta, a gente muda o ponto relevo de lugar e na outra a gente só repete o que a gente fez na volta anterior. Repeti o ponto alto em relevo, venho aqui nos meus 3 pontos altos e vou fazer um ponto alto para cada um deles. Então, repeti aqui, ó, meus 3 pontos altos. O próximo é o ponto alto em relevo, eu vou repetir o ponto alto em relevo. E assim eu finalizo aqui a parte da lateral.
Fiz aqui a parte da lateral, ó, fazendo apenas ponto em cima de ponto, relevo sobre relevo. Finaliza aqui com os 2 pontos altos, que é a lateral. Aqui na parte da volta é da mesma forma, a gente vai fazer, ó, ponto alto sobre ponto alto, o segundo, o terceiro, e aqui no quarto, sempre onde tem o aumento anterior, a gente vai repetir o aumento, que é 2 pontos no mesmo lugar. Então, aqui na volta sempre vai ser assim, ponto em cima de ponto, aumento sobre aumento e relevo sobre relevo. Cheguei no ponto alto em relevo, a gente repete o ponto alto em relevo. Repetir o ponto alto em relevo é ponto em cima de ponto e aumento sobre aumento. Ó, repeti aqui meus pontos altos, chegou no aumento, a gente vai repetir o aumento. Agora, a gente passa a ficar aqui, ó, com 5 pontos entre um aumento e outro, entre um relevo e outro. Repetir o aumento, o próximo é o ponto alto em relevo, a gente repete o ponto alto em relevo. Então, essa volta, eu vou finalizar aqui toda a volta, porque é só repetição, é só ponto alto sobre ponto alto, relevo sobre relevo, aumento sobre aumento. Toda a volta dessa forma, chegando aqui no finalzinho, eu retorno. Finalizando mais essa volta, fechei com um ponto baixíssimo aqui no meu primeiro ponto, na correntinha. Essa volta foi apenas repetição de ponto em cima de ponto, relevo sobre relevo, aumento sobre aumento nas voltas. Ficamos assim com mais essa volta. Aqui a gente já fez 2 voltas, a gente mudou ele de lugar e depois repetiu, né? Então, já tem 2 voltas. Agora, a gente muda de lugar novamente o ponto alto em relevo. A cada 2 voltas, a gente vai mudar ele de lugar. Então, tô com essa laçada, caminho pro próximo ponto. Vou fazer meu primeiro ponto, ponto baixo e mais uma corrente. Laço, venho no próximo ponto, vou fazer mais um ponto alto. O próximo é o pontinho do meio desses 3 que a gente tem, que agora a gente vai mudar de lugar. Venho nele e vou fazer o ponto alto em relevo. Fez o ponto alto em relevo, trabalha 3 pontos altos seguidos, um para cada ponto de base. Trabalhei 3 pontos altos seguidos, laço, o próximo é o pontinho do meio desses 3 que eu tenho e eu vou fazer ele em relevo. Fez o ponto alto em relevo, trabalho 3 pontos altos seguidos, um para cada ponto. Trabalhei 3 pontos altos seguidos, o próximo já é aqui o último ponto da minha lateral. Venho e faço ele em relevo. Então, nessa volta, a gente vai ficar com o último ponto alto aqui em relevo, ó, da volta, da parte da lateral. Na parte da volta, é apenas repetição de ponto alto sobre ponto alto, aumento sobre aumento e relevo sobre relevo. Então, venho trabalhando aqui ponto sobre ponto. Chegou aqui, ó, no meu aumento, a gente vai repetir o aumento. Repetir o aumento, o próximo é o ponto alto em relevo, a gente repete o ponto alto em relevo. Então, aqui na volta não tem erro. Ponto em cima de ponto, aumento sobre aumento e relevo sobre relevo. Vou fazer aqui a parte da volta, na lateral eu retorno. Trabalhei toda a parte da volta, como eu falei para vocês, laço aqui na parte da lateral, a gente não está mais repetindo, está mudando o ponto alto em relevo de lugar. Então, já venho no primeiro ponto da minha lateral e vou fazer meu ponto alto em relevo. Fez o ponto alto em relevo, agora é trabalhar 3 pontos altos seguidos, um para cada ponto de base. Trabalhou os 3 pontos altos, o próximo é o pontinho do meio desses 3 que eu tenho, eu faço ele em relevo. Fez o ponto alto em relevo, trabalha 3 pontos altos seguidos, um para cada ponto de base. E assim eu vou finalizar mais essa volta. Fez os 3 pontos altos, o próximo é o ponto alto em relevo. Na parte da volta não tem erro, é ponto em cima de ponto, aumento sobre aumento, relevo sobre relevo. Chegando aqui no final da volta, eu retorno. Estou finalizando aqui, ó, mais essa volta. Terminei aqui a parte da oval. Venho aqui no meu primeiro ponto da lateral, vou fazer meu ponto alto em relevo. Fez o ponto alto em relevo, vou trabalhar 3 pontos altos seguidos, um para cada ponto de base.
Trabalhei meus 3 pontos altos, o próximo é o pontinho desses 3 e eu faço ele em relevo. Fez o ponto alto em relevo, venho aqui, ó, nesse ponto, vou fazer um ponto alto e aí eu fecho com ponto baixíssimo nessa correntinha do primeiro ponto, ficando assim. Então, assim a gente finaliza mais essa volta. A próxima volta é repetição dessa que a gente acabou de fazer. Então, venho aqui, ó, pro próximo ponto, faço meu ponto baixo e mais uma corrente, que é meu primeiro ponto alto. Laço, o próximo ponto já é o ponto alto em relevo, eu vou repetir o ponto alto em relevo. Venho aqui nos meus 3 pontos e vou fazer um ponto alto para cada um deles. Repeti meus 3 pontos altos, laço, o próximo é o ponto alto em relevo e eu vou repetir o ponto alto em relevo. Então, essa volta é repetição de ponto alto sobre ponto alto, relevo sobre relevo, aumento sobre aumento, relevo sobre relevo. Vou trabalhar toda a volta só repetindo, chegando aqui no final eu retorno. Finalizei mais essa volta da forma que eu falei para vocês, foi apenas repetição de ponto sobre ponto, aumento sobre aumento, relevo sobre relevo. A próxima volta a gente vai mudar o pontinho relevo aqui de lugar novamente, porque a gente já fez duas. Como é de duas em duas, a cada 2 voltas a gente muda ele de lugar. Caminho para o próximo ponto fazendo um ponto baixo e mais uma corrente para ficar meu primeiro ponto alto. Venho no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. O próximo é o pontinho do meio dos 3 que a gente tem, a gente vai fazer ele em relevo. Fez o ponto alto em relevo, venho no próximo ponto, eu vou fazer o ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto e no próximo, mais um ponto alto. Trabalhei 3 pontos altos. O próximo é o pontinho do meio desses 3, a gente faz ele em relevo. Fez o ponto alto em relevo, finalizo aqui a minha lateral com 2 pontos altos, ó. Sobrou 2, a gente faz um para cada ponto, ficando assim. A parte da volta não tem erro, é só ponto alto sobre ponto alto. Vou trabalhando ponto sobre ponto. Chegou aqui no meu aumento, no aumento anterior, a gente vai repetir o aumento, sempre vamos repetir esse aumento aqui. Repetir o aumento, vamos repetir o ponto alto em relevo. Então, aqui na volta é dessa forma, ponto alto sobre ponto alto, aumento sobre aumento, relevo sobre relevo. Vou trabalhar aqui a parte da volta, na lateral eu retorno. Trabalhei aqui toda a minha volta, da forma que eu falei para vocês. Chegamos aqui na parte da lateral. Venho no primeiro ponto da lateral, vou fazer um ponto alto. Venho no segundo ponto, vou fazer um ponto alto. O meu próximo ponto é o pontinho do meio desses 3 que eu tenho, a gente faz ele em relevo. Fez o ponto alto em relevo, trabalho 3 pontos altos seguidos, um para cada ponto de base. Trabalhou 3 pontos, o próximo é o pontinho do meio dos 3 que eu tenho, eu vou fazer ele em relevo. Então, assim, a gente finaliza, vai finalizar mais essa volta. Trabalha aqui a lateral, na parte oval é da forma que a gente trabalhou aqui o primeiro lado. Finalizando mais essa volta, da forma que eu falei pra vocês, chegando aqui, ó, no finalzinho da volta, pra completar, venho no meu primeiro ponto da lateral, eu vou fazer um ponto alto. Venho no segundo ponto, vou fazer um ponto alto. O próximo é o pontinho do meio dos 3 que a gente tem, a gente faz ele em relevo. Venho no próximo ponto, vou fazer um ponto alto, no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto. O próximo é o pontinho do meio dos 3 que a gente tem, eu vou fazer ele em relevo. Laço, venho aqui no meu próximo ponto e eu vou fazer o ponto alto. E aí, eu fecho com um ponto baixíssimo nesse primeiro pontinho aqui, onde eu iniciei. Finalizando assim, mais essa volta. A próxima volta é repetição dessa que a gente acabou de fazer. Então, venho aqui, ó, pro próximo ponto, vou fazer o ponto alto, que é um ponto baixo e uma corrente. Laço, o próximo ponto já é o ponto alto em relevo, eu vou repetir o ponto alto em relevo. Laço, venho no próximo ponto, vou fazer um ponto alto.
Venho no próximo, um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. O próximo é o ponto alto em relevo, eu vou repetir o ponto alto em relevo. Então, essa volta é só repetição, vou fazer toda a volta e eu retorno para a gente dar continuidade. Ponto em cima de ponto, relevo sobre relevo, aumento sobre aumento, certo? Finalizei toda a volta da forma que eu falei para vocês, ponto alto sobre ponto alto, relevo sobre relevo e aumento sobre aumento. Ficamos assim, a nossa base. Aqui eu já cortei o fio, porque a próxima volta eu vou trabalhar com o fio na cor rosa quartzo. Venho aqui no primeiro ponto aonde eu iniciei e vou fechar com um ponto baixíssimo. Puxo aqui essa pontinha que sobrou e vou levar ela para trás, que é para fazer aqui o meu arremate. Então, assim a gente finaliza mais essa volta. Agora, eu venho com o fio na cor rosa quartzo, faço aqui o meu nozinho inicial para prender o fio. Vou iniciar aqui bem nesse primeiro ponto, ó, no primeiro ponto da minha lateral, fazendo um ponto baixo e uma corrente que fica meu primeiro ponto alto. Venho no próximo ponto, vou fazer um ponto alto, já aproveito e escondo essa pontinha aqui atrás dos pontos. Venho no próximo ponto alto, nessa volta não tem pontos altos em relevo, é apenas ponto alto sobre ponto alto. Vou trabalhar aqui a minha lateral, quando chegar lá no aumento, eu retorno. Fiz aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto, chegamos aqui no nosso primeiro aumento. Aqui nos aumentos a gente vai repetir o aumento, fazendo 2 pontos no mesmo lugar. Repetir o aumento, vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Chegou no próximo aumento, você repete o aumento. Fez o aumento, ponto alto sobre ponto alto. Chega no próximo aumento, você vai repetir o aumento. Então, essa volta a gente vai trabalhar dessa forma, apenas ponto alto sobre ponto alto, repetindo aqui todos os aumentos que a gente tem na base. Trabalhei toda a volta em pontos altos, repetindo todos os meus aumentos da forma que eu falei para vocês. Cheguei aqui no final, ó, fiz aqui meu último aumento, cortei o fio, porque a próxima volta é a volta de ponto puff, eu vou fazer na cor rosa pink. Então, venho aqui no segundo ponto, nessas duas alcinhas do segundo ponto, pulando aqui o primeiro, trago esse fio aqui para frente. Eu gosto de fazer assim com a agulha de tapeçaria, que fica bem feitinho o acabamento. Pega essas duas alcinhas aqui, ó, do ponto de onde está saindo o fio, vou passar por dentro desse ponto que a gente pulou, levando lá para trás. E aí, a gente fica assim, ó, ajeita aqui essa laçadinha aqui em cima para ficar de acordo com o nosso ponto. Aqui atrás a gente esconde por trás desses pontos que a gente tem, depois é só dar um nozinho aqui. Então, fica assim, ó, finalizada mais essa volta. Agora, com o fio na cor rosa pink, faço aqui o meu nozinho inicial para prender o fio. Venho aqui, vou iniciar aqui no primeiro ponto aqui da minha lateral, primeiro pontinho. Venho aqui reto em cima dele, vou fazer um ponto baixo. Faço um ponto baixo assim, ó, vou fazer 2 correntes. Fiz 2 correntes, eu laço. Agora, eu venho dentro desse ponto baixo que a gente fez. Dentro do ponto baixo, pega essas 2 alcinhas aqui, ó, do ponto baixo. Esse primeiro aqui é mais chatinho de fazer porque fica apertado, ó. Puxa aqui a laçada e alonga. Laço, volto dentro do ponto baixo, vou puxar mais uma laçada, alonga para ficar de acordo com a outra. Laço mais uma vez, venho dentro do ponto baixo, puxo mais uma laçada e alonga. Vou fazer com 4 laçadas. Então, laço mais uma vez, volto aqui dentro do meu ponto baixo, que já tá bem apertadinho. Puxo aqui mais uma laçada e alonga, ficando 4 laçadas na agulha. Vou pular um ponto, venho no próximo, puxo aqui o fio assim, ó, aí laço e vou passar por dentro de todas essas laçadas que está na minha agulha, ficando assim. Agora, eu faço 2 correntes, laço, e aqui a gente não vai pegar dentro do ponto baixo mais, a gente vai abraçar ele aqui, ó. Vai abraçar ele e vai fazer as laçadas. Puxa uma, puxa 2, puxa 3,
puxo aqui a minha quarta laçada. Alongo as 4 laçadas, pula um ponto, venho no próximo ponto da frente, puxo o fio, laço e passo por dentro de todas elas, ficando dessa forma. Vou fazer 2 correntes, vou fazer a mesma repetição. Laço, aqui abraçando o pontinho baixo, olha, abraçando o pontinho baixo, puxo aqui uma laçada. Laço, puxo mais uma laçada. Laço, puxo mais uma laçada, laço, puxo aqui a minha quarta laçada. Pula um ponto de base, venho no próximo, puxo aqui o fio, laço, passo por dentro de todas. Vai ficando dessa forma. Duas correntes, laço, venho aqui abraçando o pontinho baixo, puxo uma, puxo 2, puxo 3, puxo 4. Pula um ponto, venho no próximo, passo por dentro de todas. Vou finalizar aqui a parte reta do meu tapete, chegando aqui na parte oval, eu retorno. Fiz aqui a parte da lateral, da forma que eu falei pra vocês. Aqui na parte da volta, a diferença é que eu vou fazer 3 correntes aqui em cima, ó, 3 correntes. Aí, laço e vou fazer meu ponto puff normal. Puxo aqui as minhas laçadas, puxei a segunda, a terceira e a quarta. Pula um ponto, venho no próximo, puxo o fio, vou passar por dentro de todas essas que tá na agulha. Aí, 3 correntes. Vou fazer meu ponto puff normal. Puxa uma, puxa 2, puxa 3, puxa 4, pula um ponto, venho no próximo, passo por dentro de todas. Então, a diferença aqui na volta é essa, que a gente faz 3 correntinhas aqui em cima e na parte reta a gente faz apenas 2. Vou fazer aqui a parte da volta e aí, lá para entrar na lateral, eu retorno. Fiz aqui toda a parte da volta, da forma que eu falei pra vocês, com 3 correntinhas aqui em cima. Agora, a gente trabalha aqui a parte da lateral, que é apenas 2 correntinhas aqui, ó. 2 correntinhas, vou fazer meu ponto puff normal, como a gente já estava fazendo. Terminou a parte da lateral, faz a parte oval com 3 correntinhas em cima. E assim eu vou finalizar toda a extensão aqui da volta. Finalizando aqui essa volta de pontos puff, cheguei aqui no final, vou fazer aqui meu último pontinho, puxo aqui as minhas laçadas, a terceira e a quarta. Pulo aqui esse pontinho que sobrou, eu venho nesse ponto baixo, aonde eu iniciei, puxo o fio, vou passar por dentro de todas as minhas laçadas que estão aqui na agulha. Vou fazer 2 correntes. E aqui eu fecho com um ponto baixíssimo nessa primeira correntinha que eu tenho aqui em cima do meu primeiro ponto onde eu iniciei. Vou fazer uma corrente, aqui eu já posso cortar o fio, fazer o meu arremate. Aqui, minha gente, ó, finalizei e marquei aqui a nossa lateral e a parte oval. Na parte da lateral, a gente vai ficar, separei aqui 9 espaços aqui na minha lateral, 9 espaços de 2 correntinhas. E aqui na parte oval, tanto de um lado como do outro, 32 espaços de 3 correntinhas. E nas laterais, 9 espaços em cada lado. Para iniciar, vou fazer aqui o meu nozinho inicial. Venho aqui no meu primeiro espaço, na lateral, meu primeiro espaço de 2 correntinhas. Vou fazer um ponto baixo e uma corrente que fica meu primeiro ponto. Venho no mesmo espaço e vou fazer mais um ponto alto. Passo aqui pro próximo, vou fazer 2 pontos altos. Passa pro próximo e vou fazer 2 pontos altos. Aqui na lateral, pelos 9 espaços, a gente vai trabalhar 2 pontos altos para cada um deles. Trabalhei aqui meus 9 espaços, 2 pontos altos para cada um deles. Agora, a gente inicia aqui a parte da volta. Vou iniciar fazendo 3 pontos altos aqui no primeiro espaço que eu tenho de 3 correntes. Fiz aqui, ó, 3 pontos altos. No próximo, eu faço 2 pontos altos. 2 pontos altos, no próximo eu faço 3 pontos altos. E eu vou ficar revezando pelos 32 espaços que eu tenho aqui na volta.
Em um você coloca 3 pontos, no outro você coloca 2, no outro 3, no outro 2 e assim pelos 32 espaços. Trabalhou os 32 espaços, aqui a parte da lateral é da forma que a gente fez aqui no primeiro lado. Os 9 espaços você vai trabalhar com apenas 2 pontos altos para cada uma dessas argolas de 2 correntinhas. Trabalhou a lateral, trabalha a parte da volta, da forma que eu estou falando aqui para vocês. Sempre revezando um espaço com 3 e o outro com 2. E eu vou fazer toda a extensão da volta dessa forma. Finalizando aqui mais essa volta da forma que eu falei para vocês, já cortei o fio para fazer aqui o acabamento é da mesma forma. Pulo aqui esse primeiro ponto, venho nessas duas alcinhas do segundo, puxo o fio aqui para frente, volto nesse ponto de onde está saindo o fio, passo por dentro desse pontinho que a gente pulou, levando o fio lá para trás. Aqui a gente ajeita para ficar de acordo com o nosso ponto. Agora é só esconder aqui atrás desses pontinhos que a gente tem. Nessa volta de pontos altos, a gente ficou com 18 pontos aqui na lateral, 18 pontos na lateral e 80 aqui na parte oval, 80 de cada lado, certo? E o total de pontos ao todo da volta ficou 196 pontos, contando aqui a parte da volta com as laterais, 196. Agora eu venho com o mesmo fio que eu fiz aqui a parte da base do meio do meu tapete, faço aqui um nozinho inicial, vou iniciar aqui no meu primeiro pontinho aqui da minha lateral. Fazendo um ponto baixo. E uma corrente que fica aqui, meu primeiro ponto alto. Venho no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. Vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base por toda a extensão da volta. Não tem aumento nessa volta, é apenas ponto alto sobre ponto alto. A gente continua, quando chegar aqui no final, continua com a mesma quantidade de pontos. Fiz aqui toda a volta, ponto alto sobre ponto alto, não teve aumento nessa volta. Cheguei aqui no final, fecho com um ponto baixíssimo aqui no nosso primeiro pontinho, ficando assim. Agora, a gente vai fazer uma volta toda em pontos baixos. Então, eu venho aqui no próximo ponto, vou fazer um ponto baixo. Venho no próximo, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo. E assim eu vou fazer, ó, para cada pontinho alto que eu tenho, um ponto baixo. A gente continua com a mesma quantidade de pontos. Finalizei aqui, ó, toda a volta em pontos baixos, da forma que eu falei para vocês, a gente continua com a mesma quantidade de pontos. Já cortei o fio, puxei aqui a minha laçadinha que sobrou, pulo aqui esse primeiro ponto, venho no segundo, puxo o fio aqui para frente, volto nesse pontinho de onde está saindo o fio, passo por dentro desse pontinho que a gente pulou, levando esse fio lá para trás. E aí, ó, cria essa laçadinha aqui em cima, que é em cima desse ponto que a gente pulou. Então, não vai faltar nenhum pontinho aqui na base. Aqui a gente esconde, ó. Esconde por trás desses pontinhos baixos, depois é só fazer um nozinho e fazer o arremate de vocês. Então, assim a gente finaliza mais essa volta. Agora, para dar início aqui à nossa próxima volta, a gente vai iniciar no primeiro pontinho aqui da minha lateral. Quando eu venho aqui, ó, vamos por esses bloquinhos aqui, depois do ponto puff. Quando a gente vem, os 32 espaços termina nesse bloquinho de 2. A gente termina com 2 pontos aqui, porque a gente estava revezando e o último ficou com 2 pontos. Então, aqui já é o início da nossa lateral. Eu venho nele, que é o primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo e uma corrente que fica aqui, meu primeiro ponto alto. Laço, venho no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. 3, 6, fazer mais um. Ficar com 7 pontos aqui, ó. Fizemos 7 pontos, um para cada ponto de base. Eu vou fazer 3 correntes. Vou pular 1, 2, 3, venho no quarto ponto, vou iniciar fazendo aqui mais 7 pontos altos. Faço o segundo, o terceiro, o quarto,
o quinto, o sexto e o sétimo ponto. Então, ficamos assim, ó, 7 pontos altos, 3 correntes, pulamos 3 pontos de base, fizemos mais 7 pontos altos. Essa é a lateral. Aqui na parte da volta, eu continuo aqui com as 3 correntinhas e vou pular apenas um. Pulo aqui esse ponto e venho no primeiro ponto que já é da parte oval, ó. Reparem que aqui já tem os 3 pontos que a gente iniciou a parte da volta, então venho no primeiro ponto, pulo aqui o último da lateral e vou iniciar fazendo os meus 7 pontos altos. A diferença é que aqui na volta a gente pula apenas um pontinho. Fiz o segundo, vou fazer aqui o meu terceiro, o quarto, o quinto ponto, o sexto e o sétimo. Fiz aqui meus 7 pontos, vou fazer 3 correntes, pula um ponto, venho no próximo, vou fazer meus 7 pontos altos. Então, aqui na volta a gente vai trabalhar assim, 7 pontos altos, 3 correntinhas, pula um ponto, faz 7 pontos altos novamente. Trabalhei, ó, toda a parte da volta, como eu falei para vocês, pulando apenas um pontinho, cheguei aqui na lateral. Faço aqui minhas 3 correntes. 3 correntes aqui, ó, sobrou um pontinho que é da volta, que esse último grupinho de 2 ainda é da volta. Então, eu pulo ele, venho no primeiro ponto da minha lateral e vou iniciar fazendo meus 7 pontos altos. Faço o segundo, o terceiro, o quarto. Completei aqui, ó, meus 7 pontos altos, faço as 3 correntes. Aqui a gente está na lateral, eu pulo 3 pontos, venho no quarto e inicio fazendo mais 7 pontos altos. Então, aqui na lateral a gente fica com um pulando 3, ó. Agora a gente já entra na parte oval novamente. Faço 3 correntinhas, pula o último aqui da minha lateral, venho no primeiro da parte oval, inicio fazendo os 7 pontos altos. Então, assim, eu vou finalizar essa volta dessa forma, chegando no final, eu retorno. Finalizando aqui mais essa volta, da forma que eu falei pra vocês, cheguei aqui no finalzinho. Faço as 3 correntinhas, pulo esse pontinho que sobrou, venho aqui no meu primeiro ponto onde eu iniciei e fecho com um ponto baixíssimo. Então, assim, a gente finaliza mais essa volta. Para iniciar a próxima, eu venho aqui, ó, pro próximo ponto, a gente vai pular esse primeiro ponto aqui, vou iniciar aqui no segundo. Puxo o fio, vou fazer um ponto baixo e uma corrente. Então, a gente iniciou no segundo. Venho no próximo ponto, vou fazer um ponto alto, venho no próximo, mais um ponto alto, no próximo, mais um ponto alto e no próximo, mais um ponto alto. Nessa volta, a gente vai ficar com 5 pontos altos. A gente não trabalha o primeiro e nem o último. Fiz aqui os 5 pontos altos, eu vou fazer uma corrente, venho aqui, ó, nessas 3 correntinhas. Eu venho nessa correntinha do meio e vou fazer 3 pontos altos nela. Faço aqui o segundo, faço aqui o terceiro. Fiz 3 pontos altos nessa correntinha do meio, uma corrente, venho aqui e vou pular o primeiro ponto, venho no segundo, vou fazer o ponto alto. Venho no próximo, mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E aqui, no próximo, mais um ponto alto. Completei meus 5 pontos altos, pulando o primeiro e o último ponto dos 7 que eu tinha. Uma corrente, venho aqui nessa correntinha do meio das 3 que eu tenho e vou fazer 3 pontos altos, na mesma correntinha. Fiz meus 3 pontos altos, uma corrente, passo aqui por 7 pontos, pula o primeiro e vou trabalhar aqui meus 5 pontos da forma que a gente já fez aqui no início. Dessa forma, eu trabalho toda a extensão da volta. Finalizando aqui toda a volta da forma que eu falei para vocês, fiz aqui meus 3 pontos altos, faço uma corrente, venho aqui no primeiro ponto, finalizo com um ponto baixíssimo, ficando assim. Para iniciar a próxima volta, caminho aqui para o próximo ponto, fazendo um ponto baixo e uma corrente para ficar aqui meu primeiro ponto alto. Venho no próximo, vou fazer um ponto alto e no próximo
mais um ponto alto. Aqui a gente vai ficar agora com 3 pontos altos. Pulamos o primeiro e o último ponto. Faço uma corrente, passo direto aqui para os 3 pontos que a gente tem. No primeiro ponto eu vou fazer 2 pontos altos. 2 pontos altos aqui no primeiro ponto. No segundo ponto eu vou fazer 3 pontos altos, todos no mesmo ponto de base. E no terceiro ponto a gente faz 2 pontos altos. Aonde tinha 3 na volta anterior, agora a gente fica com 7 pontos altos. No primeiro a gente fez 2, no segundo a gente fez 3 pontos e no terceiro a gente fez 2 pontos. Faço uma corrente, venho aqui, ó, pula o primeiro ponto, venho no próximo, faço um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Ficamos agora com 3 pontos altos. Uma corrente, passa aqui para os próximos 3 pontos. No primeiro, a gente faz 2 pontos altos. No segundo ponto, a gente faz 3 pontos altos. E no terceiro ponto, a gente faz 2 pontos altos, completando assim os 7 pontos da forma que a gente fez nesse primeiro. Fez os 7 pontos, uma corrente, tenho aqui 5 pontos. Pula o primeiro, venho no próximo, faço um ponto alto. Venho no próximo, faço mais um ponto alto, no próximo, mais um ponto alto. Completou aqui os 3 pontos altos, uma corrente, passa para os próximos 3 e a gente vai trabalhar da forma que a gente já fez esses 2 primeiros. Dessa forma, eu trabalho toda a extensão da volta. Finalizando aqui toda a volta da forma que eu falei para vocês, faço aqui uma corrente, vou fechar com ponto baixíssimo aqui no meu primeiro ponto, aonde eu iniciei. Para iniciar a próxima volta, a gente vai caminhar com ponto baixíssimo até eu entrar lá nos meus 7 pontos altos aqui, olha. Venho no próximo ponto com ponto baixíssimo, entro nesse espaço de correntinha com ponto baixíssimo. Agora eu entro aqui no meu primeiro ponto alto, fazendo um ponto baixo e 2 correntes que fica meu primeiro ponto alto. Laço, no mesmo ponto de base eu faço mais um ponto alto, ficando com 2 pontos no mesmo lugar. Venho no segundo ponto, vou fazer 2 pontos altos também. 2 pontos altos no primeiro, 2 pontos altos no segundo ponto. Venho no terceiro ponto, vou fazer um ponto alto. Venho no quarto ponto, faço um ponto alto. No quinto, um ponto alto. No sexto, 2 pontos altos. E aqui no sétimo e último, a gente faz também 2 pontos altos. Então, vamos recapitular aqui, ó. Primeiro e segundo ponto, a gente fez 2 pontos altos para cada um deles. Terceiro, quarto e quinto, a gente fez um ponto alto para cada um deles. O sexto e o sétimo, a gente fez 2 pontos altos para cada um deles. E no total, a gente fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pontos altos. Trabalhei aqui meus 11 pontos altos, eu faço uma corrente, pulo esses 3 pontos de base que a gente tem, passo direto para esses 7 pontos que eu tenho e vou trabalhar da forma que a gente trabalhou esse primeiro. Então, venho no primeiro ponto, vou fazer 2 pontos altos nele. Venho no segundo ponto, vou fazer 2 pontos altos nele também. Venho no terceiro ponto, faço um ponto alto. Venho no quarto ponto, vou fazer um ponto alto. No quinto ponto, um ponto alto. No sexto ponto, a gente faz 2 pontos altos. E no sétimo e último, a gente faz 2 pontos altos, completando assim os 11 pontos, olha. Vai ficando dessa forma. Faço uma corrente, pula aqui os 3 pontinhos que a gente tem, passa direto para os 7 pontos e vamos trabalhar da forma que a gente trabalhou esses 2 primeiros. E assim por toda a extensão da volta. Finalizando aqui toda a volta da forma que eu falei para vocês,
Aqui, para finalizar, venho aqui, ó, não faço correntinha, venho direto nesse primeiro ponto, puxo aqui o fio, ó, ficou com essas duas laçadas na agulha, laço, passo pelas duas, ficando assim. Agora, dou uma alongadinha, venho aqui, ó, por baixo, puxo o fio, vou fazer um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, laço, vou pular esse primeiro, o segundo, venho no terceiro ponto e eu vou fazer 6 pontos altos nesse terceiro ponto, todos no mesmo ponto de base. Faço aqui o quarto, o quinto e o sexto ponto. Fiz aqui 6 pontos altos, todos no mesmo ponto de base. Eu vou pular 1, 2, venho no terceiro, vou fazer um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, pula 1, 2, no terceiro, eu vou fazer 6 pontos altos novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz 6 pontos altos novamente, pulo esses 2 pontos que sobrou, venho nesse espaço de correntinha e vou fazer um ponto baixo, ficando assim o nosso coraçãozinho. Fiz o ponto baixo, laço, pula 2 pontos, venho no terceiro e eu vou fazer 6 pontos altos nele. Fiz os 6 pontos altos, pula 2 pontos e no terceiro, um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, pula 2 pontos e no terceiro eu vou fazer 6 pontos altos novamente, todos no mesmo ponto aqui de base. Faço o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Fiz aqui mais 6 pontos altos. Pulo esses 2 pontos que sobrou, venho nesse espaço de correntinha, faço o ponto baixo. E olha como que a gente vai ficando. Laço, pula 2 pontos, venho no terceiro e eu vou fazer 6 pontos altos. Então, dessa forma, eu vou trabalhar toda a extensão da volta aqui do meu tapete. Finalizando aqui a última voltinha do nosso bico aqui da tampa, ficamos assim. Cheguei aqui no final, já fiz meus 6 pontos altos, a gente fecha com um ponto baixíssimo nesse pontinho baixo que é onde eu iniciei. Puxo o fio, aqui eu já posso levar ele para trás e fazer o meu arremate. Levei para trás, aqui atrás a gente esconde ele atrás desses pontinhos que a gente tem. Passo aqui uma, vou passar aqui mais um pontinho. Passar em mais um. Vou colocar 3 perninhas para cada lado. Assim eu vou fazer com todas as pontinhas que eu tenho aqui no meu tapete. E vou dar aqui 3 nozinhos. Primeiro não aperta muito para não repuxar, dou mais 2 bem apertadinho. E aqui eu já posso cortar, ó, esse excesso de ponta e passar uma colinha em cima que fica mais seguro ainda. Minha gente, agora aqui que a gente já terminou o acabamento aqui do bico, agora a gente vai fazer a telinha de trás aqui da nossa tampa. Aqui eu tenho aquele espaço, aqui eu tô na lateral, eu tenho aquele espaço com 3 correntinhas. E vim aqui, ó, coloquei um marcador nesse primeiro ponto. Aqui eu tenho 3 pontos, coloquei o marcador nesse primeiro ponto. Para marcar lá do outro lado, eu dobro aqui a minha peça do jeito que ela fica certinho, ó. Você vem aqui, dobra para ficar certinho. E lá do outro lado, na mesma direção, você coloca um marcador também, certo? Então, na mesma direção aqui, você coloca um marcador. Então, para iniciar aqui a minha telinha, eu vou fazer um nozinho inicial para prender o fio. Feito aqui o meu nozinho inicial, vou tirar aqui o marcador de onde eu coloquei. Vou fazer um ponto baixo aqui nele, ó, nesse pontinho. Pegando aqui as 2 alcinhas de trás do ponto. Fiz aqui um ponto baixo, vou fazer 1, 2,
um ponto baixo e duas correntinhas. Esse ponto baixo e essas duas correntinhas ficam à altura de um ponto alto. Vou fazer uma, duas, três, 4, 5, 6. 6 correntinhas. Então, aqui a gente fez o ponto alto, mais 6 correntinhas para virar. Laço, e aí eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No de número 7, eu vou fazer um ponto alto, pegando essas duas alcinhas aqui de trás do ponto, olha. Aqui, minha gente, a gente está trabalhando naquela volta de pontos baixos que a gente tem, ó, nesses pontos baixos aqui. Fiz aqui o ponto alto, vou fazer 6 correntes. 3, 4, 5, 6. 6 correntes, laço, vou pular, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no de número 7, pegando essas duas alcinhas aqui, ó, de trás do ponto, ela é bem apertadinha, e vou fazer aqui o meu ponto alto. Vai ficando assim. Fez o ponto alto, 6 correntes novamente. 3, 4, 5, 6. Laço, vou pular. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e no de número 7 vou fazer o ponto alto. E assim eu vou fazendo até chegar lá no meu próximo marcador que eu coloquei lá do outro lado. Trabalhei aqui, ó, toda a volta, cheguei aqui aonde estava o meu marcador. O meu sétimo ponto, que foi para fazer um ponto alto, deu um pontinho a menos aqui. Então, aqui eu tiro o marcador. Já cheguei aqui no final, agora eu faço um ponto alto, que é 3 correntinhas. Vou virar aqui o meu trabalho e a gente vai voltar fazendo essas correntes. Vou fazer, ó, fiz o ponto alto, vou fazer 6 correntes. 3, 4, 5, 6. Venho aqui no próximo ponto, vou repetir o ponto alto. 6 correntes, 3, 4, 5, 6. Venho no próximo ponto, vou fazer o ponto alto. E aí, a gente vai repetir 6 correntinhas e ponto alto em cima de ponto alto. Cheguei aqui no finalzinho, ó, vim fazendo 6 correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto, cheguei aqui no final. Fiz aqui as 6 correntes, vou pular, vou contar aqui, ó, do início, o ponto baixo, 1, 2, na segunda corrente eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui a gente finalizou. Agora, a gente vai voltar. Faço aqui o ponto alto, que é 3 correntes, e a gente vai voltar fazendo 5 correntes agora. Essa redinha é de 2 em 2 voltas. Então, a gente já fez 2 aqui com 6 correntinhas, agora a gente vai fazer 2 com 5 correntinhas. Então, fiz aqui o ponto alto, 1, 2, 3, 4, 5. Venho no ponto alto, vou repetir o ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz novamente 5 correntes, venho no ponto alto, vou fazer o ponto alto. 5 correntes, 3, 4, 5. Venho aqui no ponto alto, vou repetir o ponto alto. Então, você vai dar sequência, vou dar uma adiantada aqui, trabalhando dessa forma, e aí eu retorno. Eu vou fazer até eu ficar com 3, vou fazer 2 com 5, 2 com 4 e 2 com 3 correntinhas, certo? A gente já fez, ó, 2 com 6, agora a gente vai fazer 2 com 5, 2 com 4 correntes e 2 com 3. E aí eu retorno. Dei uma adiantada aqui na minha redinha da forma que eu falei pra vocês. Então, eu fiquei aqui, ó, 2 com 6, 2 com 5, 2 com 4 e 2 com 3. Agora, eu vou fazer uma volta apenas com 2 correntinhas. Faço aqui o primeiro ponto, que é 3 correntes, e faço 2 correntes para virar. Venho no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Aí, 2 correntes. Venho no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. 2 correntes. Venho no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. E vou até no final com 2 correntinhas aqui. Cheguei aqui no finalzinho, ó, já fiz aqui meu último ponto alto, a gente sempre conta aqui, 1, 2, e aí na terceira correntinha faz o ponto alto. Chegamos aqui, de acordo com o ponto de vocês, tem uns pontinhos que é mais apertadinho, outros é maior. Vocês vão colocando aqui para ver se já dá para fechar, tá? Então, eu tô fazendo aqui de acordo com o meu ponto, ó, sempre colocando reto aqui em cima da mesa e vendo como que tá ficando.
Essa aqui eu fiz com 2 correntinhas, eu vou voltar agora só com uma correntinha. Então, vou fazer meu ponto alto, aqui sempre tem o ponto alto, que é 3 correntes. Uma corrente que é pra virar. Aí, volto, vou virar aqui a minha peça. Virei aqui, ó, fica melhor de trabalhar. Laço, venho aqui no próximo ponto, vou fazer o ponto alto. Fiz o ponto alto, uma corrente, venho no próximo ponto, vou fazer o ponto alto. Uma corrente, venho no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. E a gente vai até no final com apenas uma correntinha de espaço. Trabalhei aqui, ó, com apenas uma correntinha de espaço, já cheguei aqui no final e fiz o meu último ponto. Sempre conta aqui, 1, 2, na terceira corrente o ponto alto. Agora, a gente vai voltar fazendo apenas ponto alto sobre ponto alto. Então, faço aqui meu ponto alto, que é 3 correntinhas, viro aqui pra gente voltar. Laço e venho no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Venho no próximo ponto, vou fazer o ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. Então, essa aqui é só ponto alto sobre ponto alto. Trabalhei aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto, faltando apenas o último aqui, eu conto 1, 2, na terceira corrente eu vou fazer aqui. Ver aqui, 1, 2, na terceira corrente eu vou fazer meu último ponto. Então, assim, finalizamos mais essa volta, ficando assim, ó. Não tá repuxando aqui, ó, dou uma ajeitadinha sem repuxar a peça, ficando assim. Agora, eu vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Se na peça de vocês repuxar aqui, ó, se vocês, pra fechar aqui, repuxar, vocês fazem mais correntinhas. Se não, vocês podem deixar com 4 ou 5. Vou fazer 5 correntes aqui. 5 correntes. E aí, eu venho aqui, ó. No primeiro ponto, vou fechar com um ponto baixíssimo. Nesse primeiro ponto aqui, na terceira correntinha dele. Ó. Fecho com um ponto baixíssimo. Deixa eu pegar aqui direitinho. Fechei com um ponto baixíssimo, vou fazer uma corrente, aqui eu vou cortar o fio pra gente fazer o nosso acabamento. Então, a gente ficou assim, ó, minha gente, até aqui, ó. Eu fiz aqui 5 correntinhas, não repuxou, ó, ficou bem folgadinho aqui. Agora, a gente vai fazer o acabamento aqui com picôs aqui nessa lateral. Venho aqui fazendo um ponto baixo, fazer aqui o meu nozinho inicial. Vou fazer um ponto baixo bem onde eu iniciei. Aqui, ó, nesse pontinho baixo aqui da base mesmo, vou fazer o ponto baixo, vou fazer 1, 2, 3 correntes, venho no pezinho das 3 correntes, puxo o fio e eu vou fazer um picô. Aí, eu venho nesse espaço aqui, faço ponto baixo. 3 correntes, venho aqui, ó, no pezinho das 3 correntes, puxo o fio, vou fazer um picô. Prende aqui no próximo espaço com um ponto baixo. 3 correntes. Venho no pezinho das 3 correntes, faço um picô, prendo no próximo com um ponto baixo. E eu vou assim, fazendo esses picô, até chegar lá no final, ó. Até chegar aqui no finalzinho, certo? Passa aqui, ó, por dentro dessas correntinhas, fazendo os picô, até lá no final, dessa forma. Isso aqui, ó, todos os meus picô, da forma que eu falei pra vocês. E olha como que ficou aqui a nossa redinha. Agora, eu venho aqui, ó, já cortei o fio. Venho aqui, a gente esconde por trás desses pontinhos baixos que a gente tem, ó. Aqui atrás. Traz esse fio lá pra trás, ficando assim. Vou esconder mais um pouquinho. Agora, eu coloco aqui 3 perninhas pra cada lado. E vou fazer aqui meu nozinho. E assim eu vou fazer com todas as pontinhas que eu tenho. Fazer aqui os meus arremates e aí eu retorno para mostrar para vocês como que ficou. Finalizei aqui todos os meus arremates da forma que eu falei para vocês. Ficamos dessa forma aqui a nossa capa do vaso, a coisa mais linda. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. Compartilha com mais pessoas. Ficarei agradecida cada um de vocês.